Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Odonto Insights, hoje com um convidado especial. Mas primeiro de tudo, se você não segue, segue lá o canal, dá um joinha, ativa as notificações, ajuda o professor a crescer aí no canal, que vai ser muito legal. E hoje é um episódio mais especial ainda, um cara que eu conheci já há mais ou menos uns 4, 5 anos, né? 5 anos na verdade, né? Nessa carreira tanto odontológica quanto a carreira de professor. Trabalha aqui comigo hoje, eu trabalho com ele, na verdade, hoje, né, na instituição, dando aula. Tenho o prazer de dividir disciplinas com ele. Um cara que eu aprendo sempre lá, tanto na faculdade quanto nos consultórios, que tem uma vivência e ele tem uma sabedoria assim realmente especial, diferenciada e que quando a gente está conversando, mesmo conversando asneira, eu sempre aprendo alguma coisa, né? Então hoje eu estou aqui com esse convidado especial, professor Dr. Humberto Pasquinelli. Oh, muito obrigado. Satisfação em tê-lo aqui comigo, Satisfação é Beto. minha. Obrigado pela apresentação, pelas palavras. Eu E você digo, sabe que é verdadeiro, são verdadeiras, digo né? mesmo. São Obrigado. verdadeiras. Beto, prazer ter aqui você comigo hoje, né? Você conseguiu disponibilizar esse tempo para nós, né? Para esse bate-papo. Agradeço de coração, né? Maravilha. Nesse projeto que você viu nascer desde o começo, quando eu tive essa ideia, o ano passado ainda, a gente comentando, conversando, né? E assim, quando eu realmente comecei a gravar, já tinha na minha mente que você tinha que ter um dia especial para vir comigo, né? Porque eu queria muito essa sua presença aqui, né? Então, novamente, é um prazer. Vamos lá, Beto. Seguinte, naquela toada que a gente tem, que você já viu, que você assiste, né? Nossa parte acadêmica. Por que odontologia? Se apresenta para nós aí e me responde logo de cara. Por que odontologia? Bom, primeiramente eu agradeço o convite e parabenizo também, João, pela iniciativa, pelos temas, pelos convidados, né, que você trouxe. Eu assisti todos os episódios até agora e, enfim, todos de extrema relevância. E eu fico muito feliz de estar aqui falando de um tema, né, da odontologia, da pós-graduação na odontologia em si, né, um tema que me agrada, um tema que eu sempre discuto muito com os alunos, a gente conversa sobre. E claro, para que a gente faça uma pós-graduação tem que ter a graduação, né? Isso. E o porquê da odontologia eu não, na verdade, não sei explicar. Eu sempre quis fazer odonto, eu usei, enfim, quando criança eu usava aparelho, eu ia no dentista, e era algo que desde pequeno eu sempre comentava com os meus pais que eu queria fazer. Na verdade eu queria ser dono de padaria, para comer doce, mas o meu pai não deixou, então aí eu parti para odonto. Muito, muito parecido, né? Mas claro, tirando as brincadeiras aí, algo que eu sempre quis fazer e felizmente, desde que eu entrei, eu sou bem feliz e realizado, não tenho. Você não pensou então em nenhuma outra área, Não, só odonto mesmo. na verdade hoje o que eu tenho vontade e eu acho que eu ainda vou fazer é direito. A gente conversava há pouco, né, do curso de direito e é uma faculdade que eu tenho para mim que eu ainda farei em algum momento enfim, pelo interesse que eu tenho e um curso que eu acho que é de extrema relevância também. Rapaz, pensando aqui agora nessa surpresa do direito, como que você vai encaixar nessa tua agenda um outro curso de direito? Esse é um problema futuro, né, é um problema bom, eu não sei Porque ao você dá certo. aula aqui à noite, todo dia, de manhã, vai para Sesumar, tem o IO em Maringá, atende nos consultórios. Vai ser bem difícil, hein? Foi algo que eu tenho interesse, assim, enfim, já participei um pouco, né, do curso, esse tipo de coisa, mas justamente por conta dessa agenda, enfim, dessa correria, não é o momento e também não conseguiria conciliar ali. Uhum. Mas eu pretendo e acho que um dia eu vou acabar fazendo também. Possivelmente não para atuar, só para fazer. Para ter a formação. É. Direito, eu quando eu terminei o segundo grau também, eu tinha muita dificuldade de saber o que eu faria, né? Tive muita dificuldade mesmo. Eu comprei até aquele guia do acadêmico, guia estudantil, guia de estudante, Ah, sim. né? E Que tentava direcionar as isso, e cara, vocações. as únicas coisas que eu sabia que eu não queria era direito e engenharia. Essas eu sabia que eu não queria. As outras, O meu engenharia
também nunca foi uma opção. Meu pai, apesar de ser engenheiro, a área de exatas nunca foi atrativa para mim. Eu nunca quis. Aí, era assim, a minha dificuldade foi tanta. Eu também comecei odonto porque eu pensava bastante na parte da orto. Eu também usei aparelho, eu olhava aquela pasta com aqueles traçados, Eu radiografia. achava Achava interessante. legal, eu falava, cara, isso aqui é maneiro pra caramba, né? Mas mesmo assim, nessa dificuldade, eu ainda fiz nos meus primeiros vestibulares, eu fiz odonto, veterinária, arquitetura e letras. É um leque grande também. Fiz esses 4, passei nos 4, não fiz nenhum. Aí no outro ano eu queria administração. Aí meu pai e minha mãe na época não deixaram, me obrigaram a fazer direito, né? Eles fizeram realmente fazer o vestibular para direito, não passei, zerei 3 provas no, no vestibular de direito, inclusive, mas depois eu fiz, aí eu me foquei e estava ficando já para 20 anos, eu falei, não, vou Direcionar, direcionar de verdade, vou fazer, aí eu fiz odonto, né? se encontrou. Sim, gostei bastante, né? E é uma coisa que hoje eu sou muito feliz com a odontologia. Eu acho que a nossa profissão é muito boa. Apesar de, claro, nenhuma profissão é perfeita, né? Mas eu acho que a odonto é uma profissão ainda, claro, quando bem trabalhada, né? Bem dedicada, ela dá bons frutos. O que que te encanta na odonto? Eu gosto muito da realização em si, né? De poder, de gerar o bem ali pro paciente, a parte de você ajudar. Claro, a gente não faz, nós não somos dentistas somente por paixão mas é muito gratificante essa realização do paciente ali. Eu gosto muito do mercado de trabalho, né, das diferentes formas de atuação que a odonto proporciona, e eu vejo ainda que é um mercado promissor, sabe? Então, eu incentivo muito os alunos. É claro que quanto mais os centros que a pessoa se estabiliza ou, enfim, tenta ganhar vida, isso pode variar, esse grau de dificuldade entre um e outro ali, mas eu ainda acho que é um mercado muito bom comparado a diferentes cenários clínicos ali. Uhum. Você atua em várias cidades aqui, né? E isso também quando você falou nas possibilidades, essa seria uma É, quando eu conversei com o Rodrigo aqui, né, no 3, né, no 3, no 4, conversei com o Rodrigo, e a gente falou realmente desse leque que a odonto pode abrir, né? Consultório, você ser prestador de serviço, você ter uma clínica. a parte científica, A né? parte que você comentou. científica, se tornar professor, né, se preparar e se tornar professor, né, isso realmente é legal. E essa parte que você falou aí também, esse mercado amplo é realmente interessante. O tipo de coisa que, se você parar para pensar, nós sempre teremos a necessidade de tratamento odontológico. Então é uma profissão que não vai desaparecer. É claro que com toda certeza vai sofrer certas modificações com o passar do tempo, talvez indicações de procedimentos, esse tipo de coisa que se espera mesmo em qualquer profissão, mas eu acho que ela não é uma profissão fadada a assumir ou a ter uma redução da sua procura. Então, Não, não vai. Olha que a gente vê, o Brasil é um país ainda alto índice de cárie, né? sim, Então a gente ainda tem bastante tempo aí atuando nessa parte que seria uma parte intervencionista. reabilitadora. Opa, ó quem apareceu aí, ó. Olha, Aí, ó quem apareceu aí, ó. Então, assim, a parte intervencionista, a reabilitadora, restauradora, né? E países europeus que têm baixo índice de cárie tem dentista, pô. aí você começa a atuação na parte de prevenção. Então, de Sim. qualquer forma, a atuação vai estar lá, né? É continuar corretiva, a parte da É, ortodontia, aí a ortodontia nunca vai morrer, é, né? A ortodontia, estética, sim. né? Estética, porque Então, eu acho assim, eu acho que é uma profissão muito boa mesmo. E você já se frustrou com a odonto? com a profissão em si, não. A gente se frustra, enfim, em alguns casos específicos que, porventura, a gente não consegue entregar o que a gente esperava, né? Ou se porventura o paciente não sente a satisfação que ele esperava no final do Uhum. tratamento, isso é frustrante. Mas a gente não pode transpor esses casos isolados, né? Felizmente, esses casos são poucos comparado com o todo, né? Mas isso não faz com que eu fique frustrado na minha profissão, né. Você nunca pensou em, tipo assim, parar então? Não, de forma alguma. Nunca pensou, sim, tipo, ah, preciso
Não. trabalhar com outra coisa? Não, felizmente, desde que eu me formei, eu, enfim, sempre consegui a atuação, sempre tive boas indicações e, enfim, aí junto a isso as diferentes pós-graduações também. Então, eu sempre estive assim ocupado, vamos dizer assim, não que as pessoas se formam ficam desocupadas, mas eu sempre tive com que iniciar e terminar. Isso sempre foi corrido para mim. Entendi. Então eu não me senti assim, com necessidade de mudar ou algo assim. E como é que foi, vamos voltar um pouco assim, como é que foi a sua carreira acadêmica, né? Você entrou na faculdade, você fez na UEM, Isso, eu né? fiz a graduação na UEM E e como é que foi essa carreira? Quando você entrou até você sair, o que que você vivenciou? O que que também assim, tipo assim, o que que te encantou tanto na odonto, que realmente você falou, realmente era isso que eu tinha que fazer? E também o que que te distanciou, que você pensou assim: "Puta, odonto tem isso, cara, que ruim, que chato", ou que eu não faria? assim, eu fui muito influenciado por pessoas ali dentro, né, então uma pessoa que me influenciou muito foi um grande amigo meu, foi meu veterano na faculdade, chama André, hoje mora nos Estados Unidos. E ele foi meu veterano no curso e, na época, ele era monitor da área de periodontia, Uhum. né. Então, desde que eu estava com a cabeça raspada do vestibular, e desde primeiro ano da faculdade eu já acompanhava essas pesquisas, na área da pério, sempre a UEM ali, ela sempre incentivou, né, as pesquisas, tinha muitos professores, até hoje tem muitos professores que publicam muito, que faziam trabalhos relevantes, né, e a pério em particular lá tinha o professor Maurício que, enfim, sempre trabalhou muito. Então eu sempre fui tendencioso, talvez pela minha amizade com o André, a seguir a área da periodontia, né. E felizmente, acompanhando todas essas pesquisas, todo o conteúdo clínico, eu gostei ainda mais. Então eu gostava já antes e depois, na verdade, sempre me atraiu. Porque eu sempre digo que a pério é uma área muito biológica, faz muito sentido quando a gente entende. Uhum. E ela é uma área que sempre me atraiu. E claro, tem algumas disciplinas que a gente cursa e que tem que cursar mesmo, tem que aprender, que a gente sabia desde a graduação que não, possivelmente eu não levaria isso para a vida profissional, né. Então, um exemplo, a pediatria. Eu sempre falo isso e eu acho a pediatria uma área muito injustiçada, que eu acho, assim, uma área muito difícil de Uhum. entender, que na minha visão são os profissionais talvez que necessitem de dom, de talento maior quando comparado a qualquer área, um dom que realmente eu não tenho, eu não possuo. Então, assim, desde a graduação eu sabia que eu não seguiria para a área da pediatria, apesar de eu achar lindo e valorizar, mas eu não de fato não conseguiria, exercer isso, enfim, pensar diariamente em fazer isso na vida profissional. Mas a área da cirurgia, a área da pério, que foi o que de certa forma eu sempre acompanhei ali, acabou que quanto mais eu estudava, mais eu gostava. Então, assim, sou bem feliz com relação ao curso, assim. É claro, tem matérias, principalmente no primeiro ano é mais difícil, Chato pra né, caramba. disciplinas básicas, mas que são importantes, né, para que a gente consiga ter uma formação, um embasamento para chegar lá na clínica com esse conteúdo fixado, né, ou de certa forma compreendido. Apesar dos alunos não acharem isso, Eles têm dificuldade de entender isso, né. Eu também tive, não sei se você sim. teve, eu Ah, todo mundo já foi, tive é, dificuldade disso sim. também. Eu entrei na faculdade por conta da orto, né, que eu via a pasta, achava legal, mas eu entrei na faculdade para ser pediatra. Cara, eu curtia a pediatria, assim, pensava na minha cabeça, diferente de você pensava que eu seria pediatra, Uhum. né, eh, fui o primeiro ano, igual você falou, disciplina chata pra caramba, cara, eu tive biologia, histologia, assim, que eu não enti Bioquímica. bioquímica, cara, bioquímica da proteína é uma bosta, metabolismo da proteína, cara, que coisa chata da pega.
E assim, a partir do segundo ano, quando começou as disciplinas mais pré-clínicas, que daí entrou dentística, pério, Começa a ficar mais aí atrativo, né? começou a ficar mais legal, porque o meu primeiro ano eu tive materiais dentários e anatomia e escultura, só. Aí no segundo ano, daí eu tive já pré-clínica de dentística, de endo, de pério, estômato, aí entrou anestésio, aí já ficou um pouco mais legal. Terceiro ano eu fui para a clínica. Na clínica eu comecei a ter dificuldade. Eu pensava na pediatria, né? Mas na clínica eu comecei a ter dificuldade. Porque eu gostei muito da dentística. Gostei e gosto da pério. Já te falei várias vezes, eu gosto da pério. Não faço assim, não tenho a especialidade, então só faço aquela mais básica, mas eu gosto da pério. Gosto da endo, né? Não gosto da cirurgia, você sabe, né? A área também que me atrai. E eu tive dificuldade, cara, para descobrir o que que eu seria depois. Porque eu odiava prótese. Falei que eu nunca faria prótese na minha vida. Mas aí, um dia eu vi amarrando uma criança para atender. Falei, cara, pediatria eu não vou fazer, É. né? Eu achei muito traumático aquilo para criança. Eu falei, eu não me vejo Fazendo isso, amarrando uma criança para atender essa criança, sim, né? E saí da faculdade, assim, pediatria, tô fora. também tô fora. Prótese, tô fora. Hoje eu vivo de prótese. Eu acho De que, prótese. nós acabamos sendo muito influenciados pelos nossos formadores de opiniões, né? Então, às vezes um professor com que você teve um bom relacionamento, um professor com que você se dava bem, né? Isso acaba muitas vezes E influenciando, você se influencia, né? né? Então chega a ser, não vou dizer engraçado, mas muitas vezes incoerente. Acontece isso que você falou. Às vezes a gente conversa com excelentes protesistas, por exemplo, que não gostavam dos professores da prótese, ou excelentes periodontistas que não se davam bem com a graduação professor da pério e que acabou encontrando, né, essa área, talvez numa pós, em num outro curso, ou quando passou a ver, né, a área de uma forma diferente. E então eu acho que isso são vários fatores que acaba direcionando e nos levando, né, para um determinado caminho, e é difícil a gente conseguir isolar Isso é engraçado, assim, eu sempre tive muita facilidade de fazer amizade com os meus professores, desde o ensino médio, né. E você falando, eu lembrei, eu não tive problema com basicamente nenhum professor meu, né, nenhum. Teve um professor de cirurgia uma vez, mas isso não foi impeditivo de eu gostar de cirurgia ou não. Mas teve um professor de cirurgia uma vez que, cara, ele simplesmente ele achou que minha nota da prática estava errada e que não foi nem ele que me acompanhou no bimestre. só queria jogar para É, não só que ele joga pra baixo. Aí eu, cara, fiquei puto com aquele professor aquele dia, fiquei puto. Tive que procurar meu coordenador, mas na época o coordenador você não falava com ele nem com reza, né? A secretária do coordenador já me barrou, falou bem assim, não, não, liga pro outro professor e resolve. Aí eu tive que ligar para outro professor, resolvi, mas sempre tive bastante amizade com meus professores, isso também realmente aí falando assim, me moldou que eu gosto de tudo da odonto, né? Eu gosto de tudo, né? E na minha faculdade era parecido também, claro, os professores todos sempre com bom trato, boa educação, mas na minha faculdade a gente não tinha essa proximidade que a gente tem hoje, né, na onde a gente dá aula, na FATES, no mesmo Sesumar. Essa proximidade com os alunos era uma coisa impensável pelo menos na minha época de graduação, sabe? Hum. E isso não estou dizendo que é bom ou que é ruim, mas era bem diferente esse relacionamento, né? Então, acabava que a gente tinha que se apegar de alguma forma ao conteúdo em si, quando você precisava buscar informação, muitas vezes a gente não tinha resposta, o professor talvez não estava disposto a ter essa mesma participação. Então, eu acho que a gente, na graduação, pelo menos também tinha um entendimento talvez um pouco diferente Nosso das áreas. entendimento era diferente, porque assim, eu vi assim, meus professores todos eram bacana, cara. Eu acho que eu não tive nenhum professor que eu poderia falar que foi eh, chato, foi mané, foi nada desse tipo, entendeu? Os professores eram todos bacanas, só que assim, chegava em clínica, chegava em aula, era aquele respeito total que a gente tinha que ter, Sim. né? E assim, cara, se o professor tava rindo com você, jogando bola, no outro dia ele ia lá e te dava zero numa boa, E a né? amizade E a continuava, amizade tudo certo. continuava e vida que segue, né? E vamos lá, eu tirei zero uma vez numa clínica de endo, que o professor simplesmente não quis me ajudar, falou: não, hoje você tá com zero. Eu falei, porra. Aí depois na outra clínica eu fui, consegui achar o canal, fiz o canal, tudo, fiz na sessão única. Ele olhou assim, ó, só porque você errou a semana passada, hoje eu vou te dar só 7. Pensei que filha da
puta, né? Mas, teu amigo, Sim. e cruzei com ele depois já de formado em congressos e tudo, e a gente conversa, dá risada, né? Deu risada, faz tempo que eu não vejo, dei risada com ele e tudo mais. Ele ainda lembrou, né, Da história. das coisas, e falou, cara, não é que você se, ainda me zoou, não é que você se deu bem? Eu falei, professor, pelo amor de Deus, né? Mas era realmente, era uma, não era que era mais distante, mas era muito mais respeitoso, né? Aquela figura do Sim. professor, né? Mas eles eram muito gente boa, cara. Eu gostava deles, e tanto que daí realmente, de novo, né? Eu gosto de todas as áreas da odonto. Eu gosto de todas. Mas a minha graduação em si foi isso, assim, eu sempre fiz tudo, mas eu sempre, como eu falei, desde o primeiro ano eu sempre tive um pé dentro da periodontia, dentro da cirurgia, e foram 5 anos que na época fiz monitoria, ajudava nas pesquisas, então era bem interessante, e era integral, né? Então, claro, a gente entende as dificuldades de cada um. Eu tive o privilégio de fazer a faculdade na onde eu morava. Eu não trabalhava, então eu morava na casa dos meus pais. E isso para mim é muito cômodo. Eu tinha disponibilidade de poder, o professor falar, eu vou precisar de ajuda no domingo, vou precisar de ajuda na sexta. Eu ia. Entendeu? Então eu tinha essa comodidade, mas como eu falei, isso talvez era o cenário para mim, que eu sei que não era para todo mundo. Eu sei que tinha gente que vinha de fora, talvez que, enfim, tinha que trabalhar para conseguir se manter. Então a gente tem que também entender, né, todos esses lados para conseguir também pensar em o que direcionar depois, né? Você tocou num ponto legal, né, aí para mim, assim, que é o meu desenrolar. Você estava na graduação, você aproveitou ali as disciplinas e você foi para essa área de estudo da pério. O que que você vê hoje, né, a gente já pensando na parte depois, assim, estou formando, formei, né? O que que você vê hoje que um acadêmico seria o bacana dele participar, igual você falou, né? Assim, o que que a monitoria, eu fui monitor também, eu fui monitor de oclusão, né? O que que você vê hoje, assim, o que que a monitoria te ajudou, e a participar desses projetos te ajudou no teu futuro? Assim, assim, o que que você Na pensou? visão. Ou você simplesmente fazia por oportunidade, ou você já pensava nisso assim depois, pô, quando eu me formar eu tenho isso. Como é que aconteceu? Eu acho que a monitoria, tal qual aquele PIBICs, trabalhos, enfim, congressos, eu sempre participei bastante. E claro que de algumas instituições, eles sempre tentam incentivar, né, que o aluno participe e tudo, porque o que que acontece? Na minha visão, a matriz curricular de um curso de odontologia, ela, possivelmente isso acontece com todos os cursos. É impossível contemplar todo o conteúdo que a área envolve, Sim. né. Então, por exemplo, a área destinada à periodontia na graduação, com toda certeza não vai conseguir abordar tudo que a periodontia faz, a própria endo, e por isso que acaba limitando. Então, por exemplo, na minha graduação, a gente via muita raspagem, alisamento, a gente não via muito conteúdo cirúrgico. Cirurgia periodontal, que talvez seja o mais atrativo na área da pério, a gente não tinha na matriz uma carga horária muito grande, né? E a monitoria me possibilitava isso. Então, por exemplo, eu ficava muito com alunos do mestrado, alunos do doutorado, o pessoal da especialização, acompanhava procedimentos que não eram rotineiros dentro da matriz Graduação. curricular da graduação. E isso eu acho que foi muito importante, porque isso me mostrou um lado principalmente da pério. Eu sei que isso envolve várias disciplinas, mas a pério em particular, na graduação, ela tende a não ser atrativa. Então é difícil você ver um aluno, eu quero fazer pério, poxa, a periodontia foi a área que eu escolhi por conta por quê? Porque na maioria das vezes não é atrativo, né? E aí quando a gente consegue ver tudo que envolve a pele, o que as possibilidades, e grande parte disso eu consegui pelas monitorias. Então pelo PIBIC, pela monitoria, e pelos congressos, então a gente viajava, enfim, eu acho que isso foi muito importante para mostrar
algo que com certeza eu não teria visto se eu tivesse me limitado à matriz do curso. E isso não é falha só, ressaltando, na minha opinião, não é falha do curso em si. Não, mas é um É curso uma, pesado. é uma falha área do pesada. sistema, não tem como É uma área contemplar pesada. tudo. É, você falando, eu fiz um aumento de coroa na faculdade, eu fiz um aumento de coroa, eu fiz 2 cunhas de stal, se não me engano, né? E isso, ó, realmente, a gente vê muita só raspagem, fazer acompanhamento, Sim. né? A parte periodontal a gente vê pouco. Eu realmente acho que fiz um aumento de coroa e 2 cunhas de stal só, né? Mas assim, o que eu queria te perguntar agora é o seguinte: você agora hoje como professor, né? O que que você, se você tem daí também esse cuidado, esse olhar com um aluno seu que é monitor, de ele também, você tentar despertar nele, porque eu não sei realmente hoje falar, precisar assim, um aluno nosso que é monitor de pério ou monitor de dentística comigo ou de prótese, ou seja, eu não sei se ele está ali realmente porque ele pensa nisso, ou se é pela oportunidade de realmente de horas, ou só mais currículo, e não necessariamente assim, ele é monitor de pério, porque ele pensa em ser periodontista. Então, assim, o que que você hoje lida com esse seu aluno que pode ser seu monitor, se você também daí faz esse trabalho do despertar para a área e fazer ele pesquisar mais também? Eu acho que nós não vamos conseguir uma resposta precisa para essa pergunta, porque obviamente se for esse o caso, né, do aluno Uhum. estar interessado só em horas, ele não vai falar isso para nós. Não, de jeito nenhum. Mas é claro que a gente consegue, através de tudo que propõe ou que tudo que chama para monitoria, a gente consegue entender que aquele aluno tem interesse ou não, Sim. né. Então eu acho assim, se o aluno se candidatou para aquela monitoria, no mínimo uma certa afinidade com a área ele Um tem, pezinho tem. né. E aí claro, no decorrer da monitoria, das atividades propostas, a gente consegue ter essa percepção, né, o aluno é dedicado, o aluno não é. Então, assim, hoje, por exemplo, eu tenho monitores, eu nunca tive problema com meus monitores, felizmente, ah, monitores que fazem muito mais do que teoricamente precisava fazer, né. Então a gente tem uma carga horária para monitoria de X horas, e meus monitores simplesmente falam: "Ah, vamos fazer X vezes 5 de horas e vem sem problema algum", né, então eu acho que isso é bacana. Lá hoje, por exemplo, na faculdade a gente tem a pós-graduação, tem a especialização lá, e os monitores vão, participam, auxiliam. Eu acho que, mesmo que indiretamente, a gente consegue de alguma forma, gerar essa curiosidade, né, talvez esse interesse para a área. Mas eu acho assim que sem dúvida parte dele, né, É, do sim, claro. monitor em si, o interesse, né, porque a gente, claro, como orientador, a gente tem que, tentar direcionar da forma mais, fácil possível, tentar orientar, mas a gente não vai fazer nada por ele, né, você sabe disso. Isso, é assim, é que eu vejo Então hoje uma dificuldade, Beto, também, diferente do que a gente viveu, você falou um ponto muito importante. O meu curso também foi integral, eu morava meus 2 primeiros anos eu morava com meu pai e com a minha mãe, depois eles tiveram que mudar, eu fui morar com a minha tia, com meu tio morava na cidade, né, eu fiz em Cuiabá, meus pais moravam em Porto Velho, então não tinha como eu ir para casa todo final de semana, né. Então assim, o nosso curso ele era um pouco mais puxado e a gente tinha um privilégio de estar na faculdade 8 horas, por exemplo, por dia. integralmente, A gente né. estava lá 8 horas por dia, pelo menos nós estávamos. Hoje eu vejo uma dificuldade realmente, o nosso curso é noturno aqui, e realmente tem muito aluno, igual você falou, que tem que trabalhar para manter alguma coisa, alunos que vêm de fora. Sim, Acho louvável, cara, um cara que vem lá de longe, passa 2 horas num busão para vir sim. ter aula aqui, né, e ainda voltar, chegar depois também tarde em casa para Chegar de trabalhar, para madrugada. trabalhar e estar aqui no outro dia. Então assim, eu acho isso muito louvável e isso Tem que ser tem que valorizado. ser valorizado sim. Sim. E pensando nisso, por exemplo, quando eu também fui monitor, a gente tinha realmente essa disponibilidade um pouco maior, coisa que hoje não tem, por conta dessa rotina dos Sim. alunos que mudou. Mudou. Ponto final, não tem jeito. Mas tem muito monitor realmente também que se mostra muito, interessado, muito Sim. capacitado, e a gente vê que é aquele cara que quer aprender, né, que quer Até mesmo alunos, né, que não são monitores, mas que nos procuram que para quer alguma tirar coisa. dúvida.
e, enfim, para esclarecer dúvidas, muitas vezes para participar, né? Então, na semana que vem nós teremos um curso na faculdade lá de aumento de coroa. E, por exemplo, os nossos estagiários lá pediram para assistir a aula, então eu acho isso muito É bacana, legal. né? Isso mostra o interesse em aprender, porque para eles era muito cômodo, não fazer nada, né? Não precisava assistir. E às vezes não estariam de precisava- férias, né? Sim. Estariam de férias. Então, e isso mostra assim o interesse, a preocupação em aprender. Então, independente de monitoria ou não. É claro que na monitoria existe uma certa necessidade desse cumprimento, né? Uhum. Mas eu acho que o aluno interessado, por mais que os alunos, eles muitas vezes não veem, ou eles não sabem o quanto que a gente tem de percepção deles. Também. Os alunos, Interessante. eles têm assim a visão, o professor Humberto, o professor João não sabe nem quem eu sou, não sabe talvez se eu estou colando, se eu estou fazendo isso, se eu estou fazendo aquilo. E eu, pelo menos, sempre fui assim. Eu tenho muita dificuldade com nome, você sabe disso. Eu não guardo o nome, mas eu sei a dedicação que a pessoa tem. Sim. Então, isso não vai, obviamente, me fazer muitas vezes gerar atrito, esse tipo de coisa, porque a pessoa está se enganando ali, né? Mas a gente tem, eu acho que uma visão dos alunos muito melhor do que eles acreditam. Do que eles acham que a gente tem. É. Isso é verdade. E eu acho que isso é um ponto a nosso favor. É. Ô Beto, você formou, você já no outro ano já começou daí a sua especialização, você foi para o mercado de trabalho, como é que foi depois que você se formou? Porque você foi, entrou na faculdade, se preparou nessa área, você participou desses programas todos, sua colação de grau. Como foi seu dia depois, quando você acordou? O que que você pensava? Na verdade foi tudo meio que junto, né? Eu fiz a faculdade, entrei em 2008, eu me formei em 2012 e, e aí eu prestei a prova do mestrado lá na UEM mesmo e felizmente eu passei. Então em 2013 eu já iniciava o mestrado em março, fevereiro, março. Então eu finalizei a graduação ali no final do ano. E no ano seguinte, no começo do ano, começava o mestrado, que eram 2 anos. E naquela época, o mestrado, ele lhe permitia fazer uma especialização no mesmo período, O meu foi assim também. né. Então, assim, hoje, na maioria das vezes, não é permitido, pela questão de carga horária, esse tipo de coisa. Mas aí, ainda em 2012, aí eu comecei, também em 2012, a especialização em pele. Então eu fiquei de 2012 a 2014 no mestrado e na especialização Você ficou juntos. É, e nesse período o meu mestrado na época foi uma área que não era muito rotineira, né? Então e eu também sou muito grato, aprendi muito, algo que a gente não faria se não fosse lá. Eu sempre A professora Luz Marina, que foi a minha orientadora, e nossa, eu aprendi muito. Qual área que é? E lá na UEM, o mestrado, ele é um mestrado em odontologia integrada, que chama. Então, o título, teoricamente, mestre em odontologia integrada e clínica integrada lá. E aí você tem o seu orientador das diferentes áreas e a sua pesquisa tende a seguir a área ali do seu orientador, né? Então, na época que eu prestei o meu mestrado, eu tinha a intenção de fazer na Pério, Sim. com o professor lá Maurício, que era o professor da Pério responsável ali no mestrado e tal. Só que, claro, teve um processo de seleção, né? E a gente colocava primeira, segunda e terceira opção. E aí, conforme o processo seletivo, você poderia ou não cair com a pessoa que você selecionou como primeira opção. E na época que eu prestei o mestrado, tinham pessoas muito boas e bem melhores que eu, que passaram para a moça que passou em primeiro lugar, ela queria Pério. Então, teoricamente, o orientador da Pério já tinha selecionado ela. E aí, com base nessa seleção toda, eu acabei caindo com a professora da histologia, que é uma área básica lá da graduação, fazendo pesquisa com rato. Olha que viagem, né? Então, quando
enfim, conversou. Como eu já tinha feito pesquisa com animais na graduação, eu trabalhei com cachorro na graduação, fazendo pesquisa com cachorro. Aí eu acho que isso talvez tenha sido um diferencial para que a professora da histologia talvez me escolhesse. E aí o meu mestrado foi operando rato, avaliando, enfim, diferentes questões ali de rato. E aprendi a fazer lâmina, aprendi a fazer cortes histológicos, a corar. Então, aquela HE, todas aquelas cores, corantes, o que que é osso. Então, isso é uma coisa que na graduação, por exemplo, a gente vê a lâmina pronta no microscópio, ou você vê em livro, e eu aprendi a fazer aquilo. Então, isso foi muito legal, né? Então, eu fiquei bem. No começo, claro que assusta, né? Eu não aprendi, eu tive que aprender. Teve que aprender tudo, A gente ficar lá no bloco, enfim, acompanhando o pessoal da biologia, as meninas. Se a gente vê no primeiro ano para depois ver depois de formado, hein? Então, mas eu não me arrependo em nada. Minha orientadora é fantástica, alguém que eu tenho um carinho enorme. E aí, em 2014, eu finalizei os dois, né? Então, teoricamente, defendi lá em 2015, nessa época. Daí termina a especialização e o mestrado juntos. Aí foi quando, no dia que eu defendi o mestrado, no mesmo mês, eu entrei no Sesumar. Mas a especialização você fez também Eu fiz a pério e o implante, periodontia e implante. Só que o implante eu fiz posterior. No implante você fez aonde? Você fez também na A UEM? pério na UEM. Ah, tá. E o implante não? O implante na Facop, em Bauru. Ah, tá. E aí, nessa finalização do mestrado em si, daí eu comecei a lecionar no Sesumar. Inclusive, em julho agora completo 10 anos Caraca, de casa. E aí, enfim, daí fiquei uma lacuna, que daí eu fiz essa especialização de implante e comecei a dar curso, a dar aula, esse tipo de coisa. E aí depois, foi posteriormente que eu decidi fazer o doutorado. Daí O doutorado você começou quando? o doutorado eu finalizei no ano passado, retrasado. Se eu não me engano, foi 2019. 2019 que você começou. Foi. E É 3 anos, né? 3 a 4, eu fiz em 4 anos. E aí eu fiz o doutorado, né? E fiz também na UEM. Aí o doutorado, sim, eu acabei fazendo na Pério, propriamente dito, com o professor Maurício. E aí, enfim, foi muito produtivo, assim. Ô Beto, e agora vamos lá. O que que você tem para falar hoje para um aluno de quinto ano, se te procurar e te perguntar o que que você acha sobre esses cursos? Eu vejo que os alunos às vezes têm um pouco de dificuldade de entendimento, então vou mudar minha pergunta. Qual que seria uma diferença entre a especialização, o mestrado e o doutorado? Primeira parte da minha pergunta é essa: qual é a diferença? E assim, aí puxando, se um aluno vem e te pergunta, professor, eu quero fazer um mestrado. Você já pensou em perguntar para ele assim, por que não uma especialização? Uhum. São coisas que a gente tem que pensar de maneira muito individual, né? A minha visão, dentre a pós-graduação, as diferentes pós-graduações, é que talvez o momento de fazer, vamos pensar assim, mas não é dúvida se tem que fazer ou não. Tem que Eu fazer. sempre falo para os alunos, independente do que você pensa em seguir, eu acho que você tem que fazer alguma pós, né? Talvez por conta de condições pessoais, enfim, questões individuais, talvez partir para um ou para outro. Mas de maneira geral, pensando em pós-graduação em odontologia, nós temos dois grupos, né? O que o pessoal chama de lato sensu e stricto sensu, né? Então, as especializações, elas se enquadram nesse tipo de pós-graduação que nós chamamos de lato sensu. Então, são pós-graduações voltadas para a prática clínica, né? Trabalho, né? Para o trabalho, para a ação clínica que a profissão oferece. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa especialização em prótese, numa especialização em pele, especialização em dentísticas, a gente pensa o quê? Em um aprofundamento naquela área, né? E isso, dependendo da área, pode ser 18 meses, 24, enfim,
isso tem várias variáveis aí, mas são questões voltadas para a prática em si, né? O mestrado e o doutorado, por sua vez, eles são pós-graduações, né, stricto sensu, que são voltadas para a parte acadêmica. Então, nós somos dentistas, nós não somos professores, né? Então, a gente, teoricamente, na grade horária do nosso currículo, lá da graduação, a gente não aprende como dar aula, a gente não aprende, enfim, como montar um slide. Claro, diferentes faculdades a gente acaba aprendendo na marra ou tem uma carga horária maior ou menor, mas nós não somos professores de formação, né? Então, o mestrado e o doutorado, eles acabam formando o profissional voltado para essa questão mais acadêmica. Então, por exemplo, no meu mestrado, nós precisávamos dar muitas aulas, nós tínhamos disciplinas de apresentação, como montar, a forma de se portar. Então, assim, são conteúdos que nos tornam professores melhores. Aprender a pesquisar, né? Então, e aí o doutorado, por sua vez, difere um pouco do mestrado, que talvez ele foque mais na pesquisa em si. Então, claro, de maneira bem simplificada, eu diria que o mestrado ele te ensina como ser um professor. O doutorado ele vai te ensinar como você ser um pesquisador. E claro que isso não tirando de lado o fato de você ser professor em si. Mas isso assim, claro, não estou dizendo que quem não tenha mestrado, não tenha doutorado, não possa ser bons professores. Sim. A gente tem vários exemplos disso. Eu tive na minha graduação mesmo excelentes professores que não fizeram mestrado, não fizeram doutorado e que as aulas eram fantásticas. Assim como a gente tem professor também, muitas vezes, que tem um currículo monstruoso, mestre, doutor, pós-doutor, e talvez não consiga entregar o Não conteúdo consiga da passar forma da forma correta, né? que. Então, assim, se o aluno me pergunta, o que eu faço, né? Qual é a opção que eu tenho? A primeira pergunta que eu faço é: o que você quer? O que você deseja? É aquela coisa da Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, o que você quer? A sua ideia é montar uma clínica? É trabalhar no consultório? Você, enfim, ou não, eu quero trabalhar, mas eu também tenho interesse, talvez, da parte acadêmica, de montar um curso. Então, tudo depende muito do interesse, aonde a pessoa se vê, talvez, ali 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? Mas é como eu falei, independente do formato e da onde ela se vê, tem que fazer alguma coisa. Eu acho que a matriz em si não consegue contemplar de forma E satisfatória. não vai conseguir. E não vai E não vai conseguir. conseguir. Exatamente, Não vai não vai. conseguir. No centro hoje, você hoje lá no IOA, né, em Maringá, abriu tem 1 ano. Um ano. 1 ano, né? Um ano no final de fevereiro, né? Fez 1 ano, né? Como é que você vê esse mercado hoje da especialização, né? Ele está aquecido? Você tem lá bastante aluno? Você tem diferentes ofertas, assim? Porque na odonto a gente sabe que tem lá aquela gama enorme de especializações. Sim. Se você vê, claro que existem as mais procuradas, mas se você vê que hoje, dentre aquela gama toda, basicamente mais da metade ela é procurada pelos recém-formados, ou mesmo profissional que já está há muito tempo na área. Eu acho que O pessoal tem procurado esse preparo? Pergunta simples, assim, o pessoal tem procurado esse preparo? eu acho que, sem sombra de dúvida, a pós-graduação, eu vejo, pelo menos, claro, com uma visão extremamente limitada, mas, na minha opinião, a pós-graduação ela está muito aquecida. Por quê? Porque, de maneira geral, os alunos estão saindo, não vou dizer com uma formação ruim, não é isso, mas talvez com um preparo insuficiente. Isso não é falha, como eu falei, da faculdade, da onde a pessoa se formou. Isso é atribuído à questão de carga horária, à própria questão da dificuldade da geração. É claro que a gente tem uma visão muito diferente dos nossos alunos de quando a gente era aluno, e tudo vem muito fácil. Talvez a gente não consiga transpor o mesmo grau de exigência que os nossos professores tinham com a gente. Então, assim, a tendência, na minha visão,
é o próprio aluno se formar e enxergar que tem necessidade de aprofundar em alguma área, né. Então, claro que aí algumas áreas são mais procuradas, como Sim, você claro. falou, mas para mim é nítido que o aluno, por mais dedicado que seja, por mais que ele tenha se formado numa boa instituição, que ele tenha feito tudo que porventura a instituição ofereça, ele vai sentir a necessidade, isso é natural, né, eu falo, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que quer estudar, né. Uhum. En Mais desperta a vontade, né, porque é, você começa a estudar, você vê que o caminho abre, né, sim. o seu leque de pensamento ele abre demais. Então ali no nosso instituto nós temos hoje cursos de especialização, alguns cursos curtos, mas de maneira geral a gente tem um número de alunos hoje, muito bom, que a gente não esperava talvez nesse mesmo período ter essa quantidade de alunos, né, isso mostra essa tendência. Qual que é o curso hoje mais procurado? Pelo menos lá com vocês. Conosco lá, possivelmente a pério implante e a prótese dentística, que são as especializações com dupla certificação E que a gente menos oferta. procurado? Algumas áreas lá são isso não é lá, né, isso eu É acho assim, que é menos porque eu procurado sei que de você conhece muito dessa área aí. eu acho assim que você pensa, são 23, 24 especializações, né, no CFO. Tem especializações que nós nem ofertamos. Uhum. Claro, porque a gente sabe que é difícil achar profissional, achar interessado, mas algumas áreas elas, seja talvez pela matriz do curso, enfim, são áreas que na maioria das vezes não são tão atrativas. Então, por exemplo, a saúde coletiva é uma área que não é tão atrativa talvez. A pério, o implante pério, essa especialização nossa lá, talvez ela seja muito procurada, eu sempre costumo pelo implante. Talvez se nós ofertássemos uma especialização só Só de de pé. pedagogia, a gente não conseguiria o mesmo sucesso ou o mesmo número de alunos que nós temos na dupla, né. Uhum. Então, assim, são áreas que a radiologia, por exemplo, apesar de eu achar uma área extremamente interessante, que te possibilite, né, a atuação de diferentes formas, que eu acho muito legal, ela também é uma área que talvez não tenha o mesmo interesse que é. Você oferta lá, você oferta esse curso lá, a Sim, rádio. a rádio, E assim, teve e vamos iniciar a turma agora. vai iniciar, é isso que eu ia te perguntar, e teve procura? Nós Conseguiu? conseguimos fechar a turma, inicia agora, né, no mês de julho, né, então mas claro, são turmas que menores, né, do que a turma da prótese, da dentística, do implante, mas são turmas que com toda certeza tende a crescer, né, uma vez que vem que o curso, a atuação, tudo Às isso. vezes as pessoas nem sabem que tem, né, Beto? Exato. Também tem esse problema, né? E eu acho também que muito é que as pessoas talvez não tenham a percepção do poder que aquela área oferece, da A rádio, por capacidade. exemplo, cresceu demais, né? Sim, A rádio cresceu a rádio demais. ela te dá uma gama de possibilidades que muitas áreas não Só hoje de oferecem. você ter uma tomo no consultório, Sim, já se a pessoa não tiver um pouquinho mais, ligada e antenada nos estudos, a pessoa não sabe ver uma tomo, sim. né. É muito comum. A É, pessoa solicita exames fantásticos e não sabe interpretar aquilo que está recebendo. sim, É igual você dar uma Ferrari para quem não sabe dirigir. bem isso, bem isso. Então, O mestrado e doutorado lá você não tem? não tem, apesar de ser uma coisa que eu tenho obrigado, a gente lá tem tentado trazer, né, para o nosso instituto, mas a formação de um curso de mestrado, de um curso de doutorado, ele é uma formação bem complicada, é uma exigência muito maior do que uma especialização, por E tem exemplo. procura? Por exemplo, a pessoa você recebe ligação lá: "Ó, eu queria fazer o curso de mestrado, vocês têm aí?" Tem essa procura? Eu acho que eu não sei, eu acho que pouco, mas talvez porque a pessoa saiba que não tenha, ou que Entendi. não seja ofertado. Eu tenho convicção que um curso de mestrado, né, facilmente fecharia a turma, eu posso estar extremamente errado, mas eu vejo muitos profissionais,
indo para Campinas, indo para Curitiba fazer mestrado, fazer um doutorado, seja porque não passou na UEM ou não quer ter dedicação exclusiva na UEM, ou porque não tinha onde ele queria fazer e acabou tendo que fazer fora. As razões em si não são várias, mas é algo que infelizmente não é tão simples, e nem deveria ser, porque é Sim. uma coisa muito importante. Mas as exigências com relação a corpo docente, estrutura, assim, são bem altas, então não é tão fácil a gente conseguir ofertar esse tipo de curso, né. Até para uma instituição de ensino não é fácil, Às vezes não é fácil, né? né, inclusive é um dos parâmetros que determina uma instituição de se sair de um grau de faculdade para uma universidade, por exemplo, um centro universitário. Então, são diferentes patamares que pode parecer a mesma coisa, mas na verdade não é, Uhum. né. Então a exigência é bem alta e não é tão simples assim. Ô Beto, quanto que gira hoje a média, é lógico, uma média, de um curso de especialização em valores de mensalidade? Assim, do teu mais barato para o teu mais caro, quanto que é uma média hoje de um curso? Eu acho que curso aí, por exemplo, o nosso curso ali de 30 meses, em torno de R$ 2.500 mais ou menos por mês, E um barato? 1.200, 1.400 nessa faixa. Então vamos falar assim que hoje uma especialização em médias você gasta uns R$ 1.600, uns mil e Ah, setecentos uma média de um valor de um curso de especialização. pode-se dizer que sim. É lógico, mais deslocamento do cara que mora fora, Sim. material e Aham. tudo mais. É que a pessoa hoje que pensa então em fazer uma especialização não morando no centro desembolsa aí uns 2.500 por mês, né, Facilmente, desembolsa, né. facilmente. Tem, porque não é só o ir, né, tem que dormir, tem que comer, tem Sim. material que ele tem que levar As para o curso, listas são caras, as né, listas. então claro que determinadas áreas, mais do que outras, mas as listas de materiais são caras, e isso é uma conversa que a gente sempre tem com os alunos, e não vou dizer que gera briga, mas muitas vezes assusta, né, a lista de material, mas eles têm que entender que a partir do momento que entra numa especialidade, ela tem que entender que o investimento infelizmente tem que acontecer. É porque aprofunda o leque, É. de novo, né, o leque como abre muito, você aprofunda e você tem coisas que você não usava na graduação, porque não faz sentido usar na Sim, graduação, e que a partir de agora ele é claro. rotineiro, né, vai ser Os rotineiro na sua próprios vida. procedimentos, você passa a realizar procedimentos Sim. que você nunca fazia, então como é que você espera que utilize os mesmos É assim, instrumentais? é muito legal a gente pensar nisso, por exemplo, né, o cara faz dentística, você fala muito da pério, eu falo muito da dentística. A dentística eu não sei, mas também é um curso um pouco renegado, assim, porque como, a gente falou, o Brasil ainda é um país alto índice de cárie, então o carro-chefe hoje em clínica de faculdade é dentística, Sim. né, dentística, extração é o que mais acontece, né. Aí depois a endo, né, a pério ainda faz-se pouco, né, a parte cirúrgica da pério, né, porque a raspagem faz bastante, né. Mas o aluno vai para a graduação usando uma resina composta que talvez não seja de boa qualidade, né, mas quando ele entra numa especialização, ele vai ver que as Ah, outras resinas são muito melhores e que ele tem que gastar um pouco claro. mais de dinheiro com a resina. Aquela espátula de resina que ele usava na graduação, que ele tinha 2, Sim, ele vê que agora ele precisa de 6, 7, 8, sem dúvida. né. Eu costumo dizer que você não consegue ter um resultado de excelência se você não tem os instrumentais, os materiais de excelência, Sim. né, e o seu grau de exigência passa a ser maior também, pelo Até menos você até deveria ser. até você com você mesmo também, você depois Claro. começa a pensar nisso, né, você Sim. começa a ver resultado, você consegue pensar nisso. A Acho gente pega casos, né, nossos, pega de 5 anos atrás, eu olho e falo: "Não acredito que eu Cara, fiz eu isso". eu vi esse dia a primeira faceta que eu fiz aqui em Paranavaí, ô Beto, deu vontade de apagar a foto do É, computador, e deu vontade de apagar. infelizmente a gente melhora, a gente evolui, é assim que tem que ser, Sim, né. Então não é vergonha, né, pensar não, nisso, mas é claro, então eu costumo dizer assim que as pessoas têm uma visão que é assim: "Ah, eu estou começando na área, então eu talvez não vou investir não vou investir tanto. tanto nos materiais, tal". E eu costumo dizer que eu acho isso uma visão extremamente errada, porque para mim, quanto menos você teoricamente tem de experiência, mais dependente você é dos seus instrumentais, de qualidade, de material, né, e a tendência é os alunos pensarem o contrário, então assim: Sim. "Ah, eu vou começar uma especialização, e aí quando eu estiver, enfim, atendendo, estiver no final, eu vou Aí investir", aí mas eu daí vou não faz investir. sentido. Sim.
né? Então, infelizmente, a odontologia, seja na graduação, seja na pós, é um curso caro, Sim. né? E por mais que você faça uma faculdade estadual, a lista é muito cara. Por mais que o mestrado, se você pagou ou se você recebeu, você tem que investir. Sim. Então não tem jeito, é um curso e você tem que estar disposto, né? Eu, por exemplo, no meu mestrado, eu recebi a bolsa, né? Os primeiros 6 meses, eu acho, de bolsa, eu comprei uma máquina fotográfica que estava na lista do meu mestrado. Então, assim, não Quando eu fiz a prova da UEM, tinha lá, né? Um dos requisitos você tinha que ter máquina fotográfica. então, assim, são É. coisas que a gente tem que estar Mas disposto. eu não usei até hoje, tá? Eu tenho, coloquei que eu tenho, mas até hoje não me pediram para levar minha máquina Ah, fotográfica lá, lá, não é? Não me pediram para levar a máquina fotográfica. eu usei bastante. A minha tá aqui guardada no armário, deve estar até sem bateria. Eu uso ela pouquíssimo. Ô Beto, assim, uma outra coisa que também me veio à cabeça agora, né? A gente falando de investimento, de trabalho você explicou perfeitamente, né? O especialista ele se foca no trabalho, na clínica, cadeira, né? Resolução daquele caso ali, né? Ele pensou no mestrado, ele já está pensando um pouco mais uma área acadêmica, pesquisa, Uhum. né, alguma coisa do tipo. E aí, se ele depois do mestrado ele vai para o doutorado, aí ele realmente entende isso do estudo, da pesquisa, né, desenvolver teses e tudo mais, né. Mas de um tempo para cá, né, a gente viu que cresceu muito aqueles cursos pequenos de imersão, Uhum. né. As imersões ali de uma semana, de 4 dias, né. São cursos também de valor agregado até um pouco alto, se a gente pegar, né, porque a gente vê algumas imersões aí em valor de 8.000, de 10.000 para você fazer um curso de 4 dias, né, de 5 Sim. dias, né. Qual que é então a sua visão também desse curso? De novo, nosso aluno está ali, está se formando, e a gente vê hoje que o aluno ainda é um pouco perdido, por que a especialização e por que Sim. o mestrado, né, ou Uhum. por que não o mestrado e sim a especialização, e tem as áreas das imersões. Qual que é a sua visão hoje em relação a essas áreas de imersão? Esses cursos de imersões, de maneira geral, eu vejo com bons olhos, assim. É claro que a gente tem que ter bom senso e ter a percepção até onde a gente consegue chegar com uma carga horária baixa, né. Mas de maneira geral, para que quem estiver assistindo entenda, quando a gente fala em uma especialização, em um curso longo, né, esse curso ao final, né, ao término do curso, o aluno recebe um certificado de especialista naquela determinada área. Esse certificado, ele não é um certificado que eu, Humberto, assino, que você, João Carlos, assina. Ele é um certificado que ele é chancelado por uma instituição de ensino. Então, ele tem uma série de exigências daquela instituição e ele te possibilita, né, se tiver obviamente seguindo todos os requisitos do MEC, você conseguir entrar com o título de especialista. Especialista. Então, por exemplo, eu sou especialista em periodontia, sou especialista em prótese. Então, isso quer dizer o quê? Eu cumpri uma carga horária exigida pelo MEC, pelo CFO, cumpri todas as disciplinas, enfim, obtive as exigências necessárias e fui chancelado por uma Apresentei o instituição. TCC. Apresentei o TCC, então eu fui chancelado por uma instituição de ensino. Quando a gente fala em um curso de imersão, por exemplo, um curso de 3 dias, teoricamente essas exigências são muito menores. Então ele não precisa ser chancelado por uma universidade, por uma instituição de ensino. Então eu posso dar um curso de imersão e eu assinar e dar o certificado para o meu aluno. Só que, claro, isso ele não vai ser capaz de colocar como título de especialista. Ele pode fazer 20 de cursos de imersão daquela mesma Ele área. não pode pegar, por exemplo, toda a carga horária da Exato. especialização, fazer tudo de imersão, que Não ele não tem vai, o título. porque as exigências ali são bem diferentes. Então, assim, os cursos de imersões, na minha visão, eles são muito bons porque eles focam em procedimentos específicos, em áreas específicas. Então, um exemplo do curso nosso da semana que vem é uma imersão em aumento de coroa. Então, é uma técnica cirúrgica só dentre as várias da pele que a gente vai abordar e o aluno vai fazer o curso, vai aprender a fazer. Claro, a carga horária é baixa, não tem comparação de um aluno que fez uma especialização, que vai, enfim, aprender diferentes técnicas. Agora, por exemplo, falar uma imersão de um conteúdo que seja extremamente difícil você abordar em 2, 3 dias, aí eu já começo a ponderar até onde vale a pena,
né? Porque daí começa a atropelar conteúdo, talvez ficar muito muito básico de um todo que não dá em isso, e aí talvez você encoraje o aluno a fazer o procedimento depois na sua clínica lá e fazer errado, talvez gerar um prejuízo. Então, assim, eu acho assim que se uma imersão, um curso curto, possibilita ao final o aluno ter segurança para fazer aquele procedimento no consultório, eu acho extremamente válido, né? Agora, se o aluno, enfim, faz e ainda não tem a segurança, talvez tem que pensar em rever, né, o formato do curso ou esse tipo de cenário. E o aperfeiçoamento? O aperfeiçoamento ele precisa, teoricamente, de uma carga horária maior. O aperfeiçoamento ele está entre a imersão e a especialização. Exato, um né? aperfeiçoamento ele já tem essa exigência talvez um pouco maior ali, tem Tem uma que ser carga cancelado horária. também? Normalmente sim, mas assim, o aperfeiçoamento ele não tem as mesmas exigências da especialização. Certo. Só tem a questão frente ao conselho da carga horária. Então assim, precisa ter a carga horária tal, Mas não já se precisa caracteriza, da instituição. ele não tem para pagar as N disciplinas que precisa ter, as formações, toda aquela exigência inteira de uma especialização, ele não tem. Na verdade, um aperfeiçoamento, ele se baseia de maneira bem simplificada na carga horária do curso, Entendi. né? Então, talvez numa carga horária que atinja ali, ele já se caracteriza como um aperfeiçoamento, mas não tem, sem sombra de dúvidas Qual mesmo. que é o tempo médio de um aperfeiçoamento? Depende, tem aperfeiçoamento que depende muito assim da quantidade de horas mensais. Então, as especializações, os aperfeiçoamentos, a tendência é fazer o quê? Acontecer uma vez por mês, Sim. a maioria. Mas isso não é exigência. Isso acontece por quê? Porque isso possibilita o dentista fazer. Porque imagina, se você tivesse uma especialização, que você tivesse aula toda semana, De segunda a sexta, todo dia. o colega não conseguiria ali Como é que ele vai fazer. pagar, né? Exato. E claro, tem só uma questão dessa distribuição, você não pode ter, enfim, aula manhã, tarde e noite todos os dias, mas você consegue distribuir isso de forma que melhor satisfaça a turma. Então, por isso que, por exemplo, algumas instituições têm cursos lá que são bimestrais. Só que isso faz com que o curso dure mais tempo. Dure mais tempo. Eu faço o curso mensal, então daí, obviamente, ele... Então tudo baseado na carga horária, na verdade. Exato, é a carga horária total do curso. Quanto que é uma carga horária hoje mínima de uma especialização? Isso depende também, porque, A mínima. se eu não me engano, a carga horária menor, acho que são 455, depende muito da área, da especialidade. Algumas especialidades, o conselho, ele exige uma carga horária maior do que outros. Sim. Então, por exemplo, na pele eu preciso de 620 horas, na pediatria 500 e pouco. Então, assim, cada especialidade tem, frente aos diferentes editais, as diferentes exigências do conselho, uma carga horária mínima ali para que consiga gerar esse título ali de especialista. E isso também não necessariamente precisa ser seguido, o que precisa ter aquele mínimo, se você quiser passar, não tem Você problema. passa. E o aperfeiçoamento, ele é quanto? É a metade, é 30% de uma especialização? Em média também, em média. Vai dar menos da metade, né? Então, se você considerar uma especialização ali de 600 horas, por exemplo, um aperfeiçoamento tem na média ali 180 horas. Eu ia falar 150, mais ou menos, então 150 do zero. Então vai dar um terço, talvez até menos, dependendo do aperfeiçoamento, Sim. né? Então, assim, é uma carga horária menor. Tanto que você não consegue, ao finalização do aperfeiçoamento, você querer se chamar como especialista ou se identificar como Não especialista. tem como, porque daí o título tem que ser feito a especialização. Exato. Né? Então, tudo isso é determinado. Isso quando é currículo? O aperfeiçoamento conta. Na verdade, assim, tudo que você faz, eu costumo dizer, tudo conta. Mas assim, a nível de um concurso, vamos supor, eu vou fazer o concurso vai ter agora, né, Campo Mourão que o menino mandou, né? Acho que sei lá, Francisco Beltrão, né? Na prova de títulos, por exemplo, o aperfeiçoamento ele conta? Na verdade, o que vai ditar esse tipo de cenário é o edital do concurso, porque o edital, seja do concurso para dar aula, concurso para concurso público, o que vai ditar é o edital, ele não é engessado. Sim. Né? Então, por exemplo, tem editais que vão falar assim, para
para essa função, para esse cargo, eu preciso que o dentista tenha experiência em dentística restauradora, por exemplo. Ele só comprova com Então, se ele aperfeiçoamento, comprova com aperfeiçoamento, com a com as mesmas imersões. talvez eles já considerem. Agora, tem editais falando que Vai ser necessariamente eu preciso do título de especialista. Aí, claro, aquele edital Lá não vale. não vai valer para você. Pode valer se ele lançar e ele empatar com outro cara que tem especialização. Daí, novamente, mas daí o critério de desempate também vai ser determinado pelo edital. Aí tem que ver o que sim, manda o sim. edital. Se é idade, se é curso curto. É porque uma coisa que eu penso assim com os nossos alunos, principalmente o aluno que chega e fala que não sabe o que fazer, né? E acontece bastante, né? Assim, professor, não sei o que eu vou E é normal, né? Não tem. A gente é tão novo, não né? sei o que eu vou fazer, não sei nem que especialização que eu quero, porque a gente vê que menos da metade, a menos alunos, saem falando, igual você saiu, quero ser especialista em império, América eu vou seguir. A gente vê que tem poucos alunos que sabem Sim. realmente o que vai seguir, né? Eu vejo as imersões como um caminho interessante para quem pode, é claro, né? Para ele ver pelo menos assim, isso eu não quero realmente, ou isso Sim. me despertou um pouquinho mais. Talvez né? te dá instiga a querer aprender um pouco mais Isso, sobre né? Como assim eu vejo que o mercado do aperfeiçoamento, pelo menos eu posso estar falando uma besteira muito grande, o mercado do aperfeiçoamento parece que ele deu uma diminuída. Eu vejo hoje muita imersão em muita área, e aí depois das especializações eu vejo o aperfeiçoamento como ele deu uma diminuída de mercado e procura, né? Talvez, não sei nem de oferta, talvez, mas eu tenho falado para os alunos, faz um curso curto, faz um curso pequeno, veja o que você acha, né? E depois, se você viu, realmente despertou que é isso que você quer, vai na especialização, vai melhorar, né? Que você falou uma coisa muito interessante. Na minha área dentística, a gente vê muita especialização em faceta, aperfeiçoamento, imersão em faceta, né? Faceta, venha fazer imersão em faceta. Só que não tem uma imersão tem, claro, mas é menos falada, em dente posterior, né? Que talvez seja a maioria no consultório. E é o carro-chefe do consultório. Eu vi até um amigo meu, Rafael Calisto, né? Cara, puta, espetacular. Ele e o Jorge, para mim, o Jorge Eustáquio, sim, são espetaculares. E são pessoas que eu tenho como amigos, né? O Rafael até postou esses dias, sei lá, faz uns 4, 5 meses, né? Que ele dá muito curso de faceta, ele já publicou livro e tal, né? Aí ele publicou um dente posterior lá, uma classe 2, né? E ele ainda colocou assim, não é só de estética que um consultório vive. Sim. Né? E é verdade, a gente vê todo mundo procurando faceta, resina, mas esquece de um dente posterior, né? Eu acho que esses cursos curtos, e agora pensando no professor do curso, na estrutura do curso, é muito mais fácil de se fazer. Claro. Talvez por isso que seja também mais comum. Claro. Né? Então, assim, pensando, nós, professores, vamos montar um curso, é muito mais fácil. Eu vou montar o quê? Um curso de imersão de 3 dias. A gente não precisa de uma certificadora, a gente não precisa entrar com coisas no conselho, não tem que procurar uma equipe grande. Então, é muito mais cômodo. Sim. Né? E claro, você consegue num período curto, talvez você já conseguir contemplar o tema do seu interesse. Então, talvez eu acho que é por isso que se difunda mais esses cursos de imersões de 3 dias, porque na verdade é muito mais fácil, né? Mas claro, são coisas que têm que ser ponderadas, né? E entender o que você busca, né? Se igual você falou, a pessoa faz muita dente anterior, de fato, clareamento, a gente vê só a parte estética. Se isso talvez para aquele colega contemple a necessidade dele do consultório, mas eu acho muito difícil, né, que isso consiga abranger talvez a necessidade ali. Aí acaba que esse profissional fará talvez facetas ótimas e começará a ter problemas em restaurações posteriores, retorno. Veio indo na anatomia, sim. Então é difícil, né? E técnicas também, você falou uma coisa muito interessante, né? Você, no teu curso, você vai ensinar uma técnica, o aluno vai fazer, vai aprender aquela técnica, né? Mas existem N Exato. técnicas, né? E às vezes ele aprende muito uma técnica, mas que não se aplica para um paciente, por exemplo. Sim.
né? E com certeza não vai se aplicar. Ele vai ter paciente que não vai se E aplicar. ele aí também ele fica perdido, ou entra naquele erro que talvez seja o pior, né? Igual você falou, de ele estar mal preparado É, e se encorajar a fazer e ver que não deu certo, exato. né? Puxa para faceta. Hoje tem tantas técnicas de se fazer uma faceta, mas que às vezes para um paciente não funciona, né? Os outros todos Não funcionam. pode ser Não é igual considerado a universal. receita de bolo Sim. que você sempre vai fazer a resina tal, resina tal, resina tal, assim, 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 assado e pronto. E aí, justamente nesses casos, que normalmente vai fatalmente cair no especialista. E aí Quando começa a não conseguir a solução, sim, ou enfim, ter algum tipo de problema frente a esses procedimentos, aí começa a procurar quem de alguma forma consiga, né? isso a gente tem que também conversar, né, cara, assim, com os nossos alunos, com os nossos recém-formados, eles entenderem essa parte aí, porque realmente a gente vê que hoje eles saem um pouco mais perdidos. De novo, não é culpa deles, não é culpa da intuição, é realmente rotina, a vida mudou bastante, carga horária mudou bastante, né? E eles saem mais perdidos, assim, mais crus, né? Saem mais crus. E aí, às vezes, eles adoram o professor Humberto. Então, o professor Humberto vai lançar sempre o curso dele. Vamos fazer o curso do Humberto, mas que às vezes é uma técnica, É, né? Adoro o meu curso, mas é basicamente a mesma sim. técnica, né? Que a gente não consegue aplicar em todo mundo. Isso, eu como eu tenho a imersão, eu sempre falo na apresentação da minha imersão, eu falo, gente, ó, eu adoraria que vocês fizessem outros cursos. Vai fazer aqui na nossa região, tem mais um monte, né? Tem do próprio professor João Manuel, tem do Rafael Rangel, tem Guilherme Cardi lá em Maringá, tem vários outros profissionais. Sim. Façam outros, não se limitem a esse, porque não vai dar sucesso. Até porque a odontologia não é uma ciência exata, né? Então, as pessoas, não, os alunos mesmo, quantas vezes a gente escuta, né? Às vezes aluno fica bravo, porque o professor falou X, outro professor falou Y, e que não sei o quê. E nem sempre isso é talvez por falta de alinhamento entre os professores, é pelo simples fato de vários caminhos resolver aquele caso, Sim, ou dele ser possível de resolução de maneiras diferentes. E o aluno tem que ter essa percepção, não é uma ciência exata, né? Nós não somos engenharia, como você falou que 1 e 1 são 2. sim. Então não adianta. Então, é claro que outras visões são importantes, outras técnicas, e o aluno tem que entender isso também, né? Até porque se ele ficar limitado em uma única técnica, por melhor que ele seja naquilo, ele não vai conseguir ter sucesso a longo prazo, né? Você falou uma coisa muito interessante, né, cara? O cara, quando estuda, ele vê o desejo de estudar mais. Então, aí que tá, né? Se ele fez um curso, se ele partiu para uma determinada área que ele queira, por conta própria, se aprofundar, ele tem que abrir o leque dele, ele tem que Claro. melhorar isso daí e abrir a sua mente para coisas novas. Talvez até fazer o curso para ter a certeza de que ele não gosta Ou daquilo, também realmente, né, faz, né? porque Eu eu acho que era assim, a minha última pergunta assim que eu tenho para fazer para você, o meu último debate. E se o aluno, por exemplo, eu já vi uma linha de pessoas que falavam meio assim: tá, você terminou sua faculdade, terminei. O que que você adora? Ah, eu gostava muito da pério, eu fiz muita pério, fiz todos os casos de pério, eu acho que vou fazer pério, Velho. mas eu vou trabalhar em tal lugar. Lá que aparece pério, mas aparece outras coisas. E o que que você é mais fraco? Prótese. Vai estudar prótese, Sim. né? Então vai estudar prótese. Ah, mas eu odeio. Mas vai estudar prótese. Você pensa assim também? Porque às vezes eu penso, tipo assim, se você fez tanta, no nosso caso, fez tanta cirurgia, você extrai siso, você extrai dente incluso, você fez todas as cirurgias que você podia fazer, mas você não fez de novo, uma faceta. Uhum. Acho que a pessoa deveria estudar um pouco de faceta. Eu acho que Pelo menos aperfeiçoamento. sim, eu vejo que isso vai muito individualmente, o que Uhum. que ele precisa, Sim. né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu costumo dizer que eu sou muito sortudo e felizardo, porque desde que eu me formei, eu só faço pericirurgia. Então, assim, por mais que eu tenha total percepção que eu seja muito ruim nas outras áreas, e acredite, eu acho realmente que eu sou muito ruim, não tem por que eu fazer, porque eu sei que eu não vou aplicar, Uhum. né? Então, talvez assim, eu concordo que eu tenha que entender
Eu tenho que compreender a importância disso tudo e saber até onde isso vai influenciar no meu trabalho, Porque daí você também, né. você conseguiu se limitar nisso, mas eu Exato. mas eu vejo, por exemplo, hoje, Agora eu sei que isso não é a realidade da grande eu maioria. vejo que isso hoje muito aluno nosso, hoje muito recém-formado, não, muito recém-formado hoje, caem para trabalhar em consultórios, nem estou falando de redes de clínica, em consultórios, Sim. em que ele precisa aplicar um todo, É, né. eu costumo dizer assim que é muito cômodo, né, para nós professores, assim como era para os nossos professores na época, falar assim: "Ah, porque você tem que fazer a especialização na tua área, porque você tem que comprar os melhores instrumentais possíveis, porque você tem que só fazer um implante X, Y, Z, por causa disso". Falei: é cômodo para quando você já está estabelecido, você já faz, né, você já atua com o que você gosta, você tem condições de fazer tudo o que você gosta. Agora, para uma pessoa que terminou a faculdade agora, vai entrar aí no mercado de trabalho, um mercado de trabalho que, dependendo do local, ele pode estar mais ou menos saturado. Então, assim, a pessoa tem que tentar ser bom ou pelo menos, conseguir de maneira adequada satisfazer todas as necessidades do consultório que ela vai trabalhar, né. Então, assim, isso eu concordo plenamente com você. Então, assim, se ela vai atender num consultório que, enfim, ela vai atender como clínico geral, vai realizar procedimentos de prótese, de endo, que ela não tenha segurança, por mais que ela goste talvez de cirurgia, ela tem que tentar se Uhum. capacitar de alguma forma para conseguir resolver aqueles casos. Porque senão daí o que que vai acontecer? Esse cenário dessas áreas que, porventura ela não goste ou que não tenha a mesma habilidade, vai desmotivar ela com a odontologia. Sim. Porque daí ela vai começar a ter problema com prótese, ter problema com endo, e aí vai ficar desmotivado com a área, vai querer largar, né. Então, isso é eu acho que isso é muito delicado, assim, é uma coisa muito individual, né. Então seria um cenário ideal se a pessoa, enfim, conseguisse trabalhar e, como eu falei, para mim é muito cômodo falar isso: "Ah, eu fiz a pério, eu só fiz pério por quê? Porque eu só atendi pério". Sim. Então para mim era fácil falar. Agora se a pessoa não tem, aí eu concordo, seja talvez muito interessante pensar, talvez não numa especialização, mas Num em curso um refinamento talvez daquela técnica. na minha eu, João Carlos, hoje se caísse num lugar desse, eu teria que fazer um por cirurgia, Uhum. eu teria que fazer um aperfeiçoamento de cirurgia. Sim, se a vida, enfim, direcionasse essa necessidade, eu acho que Uhum. totalmente Eu resolveria a renda, eu resolveria a pério simples, dentística, mas a cirurgia eu juro que eu ficaria com o pé atrás. é, Eu deveria daí fazer um curso de cirurgia, né. sim. Eu vejo isso também, né, que é muito fácil a gente falar, mas a gente não vive, Então, é a igual gente não vive. eu sei que os alunos, enfim, que porventura estiverem assistindo a gente depois, a gente sabe que não é realidade. E eu não estou falando isso, que a gente está estabelecido, está multimilionário, está fazendo só o que Nada quer, não é disso, isso, mas a gente está num cenário que é muito diferente de um recém-formado, ainda mais quando eu era recém-formado lá em 2012, também era diferente de agora. mudou pra caramba. Então, são coisas que a gente também tem que entender, né, e o cenário ele não é engessado igual a nossa profissão não Sim. é, né. Ah, então é isso. Show. Alguma outra consideração? Não, eu acho Sim. que Eu só acho que a gente tenho abrangeu bastante essa parte, eu acho que ficou legal, né. eu só tenho a agradecer o convite, espero que tenha, enfim, conseguido satisfazer o que você esperava Pô, demais, cara, e demais. sei que é um prazer enorme estar Ó, de aqui. novo, aprendi com você de novo. Aquela frase, o cara que estuda, ele abre a mente para estudar mais, né. E isso eu vou levar para mim, cara. Essa frase eu vou levar para mim, né. Você Eu vai agradeço pra caramba isso daí em mim. Pô, eu digo mesmo, Assim, teu tempo, tudo mais e tua sabedoria. Cara, imagina. eu agradeço demais a tua presença. Muito Com obrigado. certeza é sucesso. Obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado Muito mesmo. obrigado. Você sabe que pode contar comigo o que precisar. Beleza. E você que chegou até aqui, se ainda não clicou, clica lá, dá um joinha, começa a seguir e faz a gente crescer ainda mais para mais conteúdos, para mais bate-papos e um crescimento ser melhor. Valeu!